acompanho a imprensa. Eu não tive a oportunidade de falar na semana passada, porque acabei ficando por último ali. E quando, acho que é importante frisar aqui, quando questionado em alguns momentos, na questão da votação dos 15 ou 11 vereadores, Manico, procurei, doutor Celso, explicar às pessoas qual o posicionamento, inclusive aquele que falamos aqui na tribuna, né? E aí disse, mas eu não fiquei sabendo disso. Não, é porque foi passado a votação pura e simples, mas não as ideias que nós discutimos aqui e tratamos. E aí eu fiz questão de fazer o levantamento, gostaria de cumprimentar o amigo Ademir Braz de Souza, que está aí presente na tribuna, ex-vereador, uma satisfação em tê-lo aqui. E falei, o doutor Ademir estava presente naquela oportunidade, que votou pelo aumento dos 15 vereadores e eu pelos 10, e me arrependi naquela oportunidade, depois de passado certo tempo. Mas aí eu fiz questão de levantar isso e poder passar aqui para vocês, se a eleição, presidente, fosse a de 2016, nos moldes da eleição, né, que viria agora 11 vagas, André, nós teríamos só 17 candidatos, 11 homens e 6 mulheres. A legenda, naquela oportunidade, seria 5.738 votos. Ou seja, só elegeria vereadores o PSB e o PMDB. Nem o DEM, doutor Celso, que fez mais votos que a legenda, elegeria, considerando os 11 primeiros homens e as 6 primeiras mulheres. Ou seja, nós teríamos aqui uma Câmara de Vereadores somente de vereadores do PSB e do PMDB. E aí eu volto naquela frase, quando eu disse que para nós, enquanto governo ou enquanto estrutura, seria bom 11 vereadores. Mas para a democracia, o que a gente falou aqui, não seria o ideal. E nós colocando, inclusive, conversei com o vereador Ivan, né, e já a ideia, fiz o cálculo da ideia que a gente colocou, 15 vereadores hoje custam 135 mil por mês. R$1.620.000, doutor Ademir, por ano. Se reduzisse para 11 vereadores, custaria 99 mil por mês, 1.188.000 por ano, 430 mil de economia ao ano. Se nós mantivermos os 15 e fizermos a lei, quando for reajustado o salário, ou quando for tratado do salário, que é a partir do ano que vem, e a ideia, a sugestão de ser o vencimento do menor professor nível 1, 40 horas no município, ou como é que a gente fala, a nível nacional, a base, né? O piso nacional, que é R$ 2.500, nós estamos falando de R$ 37.500 por ano, por mês, 450 mil por ano, uma economia de 1.170.000, mantendo o direito à representatividade de vereadores, mantendo a possibilidade de que pessoas simples, Manico, possam ser vereadores, e não correndo risco, com certeza, de termos aqui uma Câmara formada por um único bloco, ou um único partido, ou 2 partidos, como já ocorreu numa outra oportunidade, doutor Ademir, onde os 10 vereadores foram eleitos por um único grupo. E isso, aquele que me disser que foi benéfico para a cidade, o vereador Zancanaro estava aqui, né? Com certeza aquilo não foi bom para o município, não tenho dúvida disso. Então a ideia de que foi colocado da forma, né, como saiu, e não tem problema, sentei hoje no café com o meu amigo Fabrício Gever, que discutiu com algumas pessoas e botou lá. Eu disse, Fabrício, a ideia era essa. Ah, mas eu não sabia. Pois é, não sabia, mas não teve a informação e não acompanhou. Então, assim, a nós, eu entendo que cabe, sim, sugerir
as ideias, discutir os pontos de vista e defendê-los aqui, e respeitando de cada um, como falamos aqui naquela oportunidade. Agora, essas informações não chegam até a população, e aí vem a cobrança. No sábado, na costela lá do Bruns, fui interpelado por um amigo que joga bocha comigo lá no Venzon, e ele disse, eu não sabia que era essa a ideia. Então, aí você explica para a pessoa, mas a forma como chega, às vezes, faz com que... Né? E falei, naquela oportunidade, que sabia que na rede social ia ter aquelas pessoas que... Né, pedi, inclusive, para o meu amigo Valdir, ali da nossa assessoria, ali, que me mandasse o áudio hoje e o meu vídeo da fala daquela oportunidade para ver se efetivamente tinha falado sobre isso. E justamente aquilo que eu falei, que ia ter uma meia dúzia que ia dizer, não precisa, fecha a Câmara, não precisa vereador, não precisa disso. E aí a gente sabe, né, que está lidando, né, com as ideias das pessoas que pouco somam para poder beneficiar a sociedade como um todo e o respeito à democracia como um todo. Porque, como diz, né, o vereador, ex-vereador Dejair, né, aqui é a casa do povo, aqui se discute e se tem opiniões diversas, várias, mas aqui é a ressonância da nossa sociedade, a caixa de ressonância da nossa sociedade, o vereador Dejair costumava dizer muito isso, é aqui dentro. E se nós privarmos, né, de vozes, muitas vezes de interior, do bairro, de associação, de vir aqui falar pela sua sociedade, eu acho que aí sim nós estamos indo contra a democracia. Concedo a parte, Jean. Obrigado, vereador Alessandro. Apesar de não concordar com o que o senhor está aqui levantando, eu já conversei com o Paulinho, e o Paulinho já teve uma ideia aqui de fazer o cartão ponto. Talvez, como eu falei na tribuna aquele dia, né? Um funcionário bem remunerado rende muito melhor do que 4 mal remunerados. Eu sou dessa opinião. Quanto menos, mais. Segundo, nós podemos aqui também ter outras ideias. Propor, por exemplo, o vereador que tenha apenas o rendimento da Câmara e que possa, o que tem rendimento lá fora, deixar de lado. Aí vive com o rendimento aqui. Aí nós podemos falar de salário. Ou melhor, tira-se o salário do vereador, do prefeito, do vice, dos secretários, e começamos a fazer política por amor. Política apenas como um hobby e não com o que a gente faz hoje. Obrigado, vereador. Obrigado, concedo a parte, André. Parabenizar também a sua fala, né, que é em cima do projeto de lei em cima do 15 vereadores. Eu votei contra, né, eu votei a favor do projeto do Ivan para diminuição, né, respeito sempre os votos contrários, mas, enfim, tanto na diminuição de cargos públicos, principalmente eletivos, né, quanto a questão de orçamento, diminuição de salário, eu acho que tudo que vem de encontro que a sociedade vem se manifestando, vem pedindo, eu acho que nós temos que estudar e propor e aceitar. E eu vejo que não é só na Câmara Municipal de Brusque que teria que diminuir a quantidade de vereadores. Eu vejo que também na Assembleia Legislativa pode ter um número menor de representantes, deputados estaduais, assim como na Câmara Federal e no Senado. Eu acho que tem que ser num todo. E também discutir e debater a questão de salários. Era isso. Muito obrigado. Eu vou conceder, Sr. Ivan, para poder depois concluir. Rapidamente, vereador. Sim. Vossa Excelência, quando fez a colocação do índice partidário ali, da eleição, comparou com a última eleição com o número se fosse 10 vereadores. 11. 11 vereadores, né? Foi isso. Mas o Vossa Excelência não pode fazer essa comparação. Vossa Excelência, porque mudaria tudo. Se fosse 11 vereadores, não teria tantos candidatos como teve. Teve 300 e poucos candidatos. Com 11 vereadores, teria 200, 180. E, consequentemente, né, a votação aumentaria. E depois, vereador, não importa nem que tivesse um partido só. O que nós temos que ver é o que o eleitor quer, o que a população quer. É isso que nós temos que aceitar. Conselheiro, só um minuto para concluir, senhor presidente. E eu respeito, eu já falei isso, eu respeito a opinião, mas não concordo dessa forma. Eu não vejo nesse sentido. Eu entendo que a questão da representatividade em si, né, ela é muito válida. Como já falou de não ter salário, se não tiver, se for a decisão da maioria, vamos colocar, não tem problema. Acho que
essa discussão ela passa por uma outra esfera também, né, daquilo que a gente entende, né, ser o melhor nesse momento. Agora, nós privarmos pessoas simples de disputar a eleição e chegar até aqui, isso eu não acho justo nem democrático, né? Eu tenho certeza que naquele momento nós estaríamos fazendo com que a democracia no município de Brusque perdesse. Por isso, meu posicionamento naquela oportunidade, e gostaria de deixar isso muito claro aqui, né? Fiz questão de fazer isso, eu sei que os números seriam outros, mas considerando, né, o levantamento aqui de números e de... não teríamos realmente, como eu falei, não teve partidos que teve 30 candidatos. Nós, o PSD, não tivemos candidatos suficientes. O PSD teve, mesmo tendo possibilidade de colocar 30 candidatos, presidente, nós tivemos cerca de